Olá, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Lima, pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana em Itapipoca. Estou muito grato a Deus pelo convite que nos foi feito pela SAF para que pudéssemos trazer essa mensagem do Senhor ao coração das irmãs e, claro, de todos aqueles que estão nesse momento nos ouvindo, que estão nesse momento nos vendo por meio desse vídeo. Que Deus fale ao seu coração. Nós iremos falar sobre a mulher sunamita e o texto que escolhemos para fundamentar a nossa mensagem, que tem por tema a mulher sunamita, um exemplo de determinação, de fé e de humildade. O texto se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 8. Eu vou fazer aqui a leitura na Bíblia da Nova Versão Internacional, a NVI. Diz assim o texto, a epígrafe diz: a ressurreição do filho da sunamita. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela.
Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Vamos orar? Amado e soberano Pai, queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra e pedir ao Senhor que fale ao meu coração. Fala os corações daqueles que estão nesse momento nos ouvindo, de cada pessoa que está nos ouvindo nesse instante. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Minhas amadas de Deus, meus amados, esse é um texto belíssimo que fala acerca desta mulher sunamita, que a Bíblia não tem muitas informações acerca dela. Quem era esta mulher sunamita? A Bíblia não menciona o seu nome, apenas a chama de sunamita, que quer dizer oriunda da cidade de Sunem, cujo nome significa lugar de repouso. Essa cidade de Sunem era uma cidade que o nome hebraico original dela significa lugar de repouso. A cidade ficava a sudeste do Mar da Galileia, localizada na planície de Jezreel, entre os montes Gilboa e Tabor. Fazia parte dos domínios, inclusive, da tribo de Isacar. Era um lugar próspero, um lugar fértil, com boa vocação para a agricultura. Não é à toa que essa mulher, ela era, diz o texto aqui, rica, tinha posses, possivelmente uma grande agricultora, quem sabe. O profeta Eliseu, que aqui está, o profeta Eliseu, que viveu no século 9 antes de Cristo, foi o sucessor do profeta Elias e aqui está com esta grande missão, mais uma grande missão dentre tantas que Eliseu teve. Eliseu é conhecido como o homem dos milagres, ele realizou muitos milagres e aqui está diante de mais um. Mas na verdade nós queremos aqui falar acerca desta mulher e poder refletir acerca do exemplo desta mulher de determinação, de fé, de amor, enfim, de bondade. Era uma mulher que tinha muitas virtudes. E nós queremos então poder trabalhar um pouco acerca dessas virtudes desta mulher sunamita. A primeira delas que nós encontramos, a primeira coisa, é que fazia desta mulher sunamita um exemplo de determinação, de fé, de humildade, era que esta mulher, ela era grande em generosidade. Enquanto o profeta Eliseu e seu servo Geazi viajavam de ida e volta entre Samaria e Jezreel e outras cidades, diz aqui o texto que eles frequentemente iam a Sunem, onde morava esta mulher e seu marido. Quando o profeta passou por sua casa, diz o texto que ela a convidou para jantar. E sucedeu também que certo dia, diz aqui o versículo 8, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, ela se dirigia para comer. Versículo de número 8. É bem interessante que o texto que fala acerca desta mulher, na sua tradução em hebraico, diz que ela era uma mulher rica. Mas a tradução também pode
a gente pode dizer que ela era uma mulher grande, uma mulher importante. Essa é uma outra tradução para a palavra em hebraico, para a palavra rica. Ela era rica ou ela era poderosa, ela era uma mulher grande, ela era uma mulher importante ali na sua época. E uma mulher cheia de amor, uma mulher cheia de compaixão, uma mulher que atentava inclusive para coisas pequenas que muita gente possivelmente não percebia. Aquela mulher era uma mulher temente a Deus. Diferente de algumas mulheres da Bíblia, como por exemplo a mulher de Ló, ou quem sabe a mulher de Potifar e tantas outras que a Bíblia fala que eram mulheres ruins, mulheres más, esta mulher era diferente. Existia algo nessa mulher que a tornava diferente. Ela era uma mulher bondosa, uma mulher generosa. Essa é uma característica belíssima que nós percebemos na mulher sunamita. Uma outra coisa, um segundo ponto que nós percebemos também aqui no texto, é que o texto diz que esta mulher era uma mulher que tinha uma grande visão sobre as coisas espirituais. Diz aqui o texto, no versículo de número 9, em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um homem santo de Deus. Ela percebeu com essa sua visão espiritual que o profeta Eliseu não era qualquer pessoa, era um homem enviado de Deus, ele era um homem de Deus. O profeta Eliseu, que sempre andava com esse seu discípulo, Geazim, aqui é percebida por esta mulher como homem de Deus. E ela tem todo o cuidado para tratar este homem de Deus da melhor forma possível. Mas uma outra coisa que fazia dessa mulher uma mulher de visão espiritual, que conseguia enxergar as coisas espirituais, conseguia enxergar Deus falando com ela, é que ela tinha uma grande fé em Deus. Como nós vimos aqui no texto, diz aqui a palavra que esta mulher, depois que o seu filho morre, ela acreditou piamente que Deus poderia fazer alguma coisa por ela, e ela se lembrou de quem? Do profeta Eliseu. Foi até ele, mesmo sabendo que seu filho estava morto. Ela foi até ele com fé. Foi até o profeta. Ela rogou a Deus que Deus pudesse atender o seu pedido de ver o seu filho vivo novamente. E foi isso que aconteceu. O texto diz que depois que aquela mulher se encontra com o profeta vai juntamente com ela até a sua casa ali. Ele, de uma forma até estranha, coloca o cajado sobre o menino, sobe em cima do menino, aquece o corpo do menino. Uma segunda vez novamente, respira sobre o menino como que fazendo uma respiração boca a boca. O menino espirra e então o menino ressuscita. Um grande milagre. Um milagre que começou a partir da visão espiritual desta mulher. Esta mulher, ela pode inclusive ser comparada àquela mulher lá de Provérbios, capítulo 31, versículo 30, a mulher virtuosa. Provérbios 31, versículo 30 diz: o amor é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Que coisa maravilhosa. Por fim, nós podemos aprender aqui também que esta mulher era uma mulher determinada. O texto diz que mesmo o menino estando morto, essa mulher não desistiu de tentar encontrar uma maneira para ver o seu filho, para ter o seu filho de volta. Mesmo o marido, que aparece aqui como que não se preocupando muito com a situação, aquela mulher insiste com a mulher, ou aquela mulher insiste em levar aquele menino até o profeta, sabendo que ali Deus haveria de atender o desejo do seu coração.
Diz aqui o texto que ela chamou o marido, no verso 22, e diz: preciso de um servo, de uma serva e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. O pai não estava muito preocupado, mas ela acreditava que alguma coisa podia acontecer. Ela foi perseverante e foi até o profeta, se dirigiu até o profeta Eliseu, e ali, diante do Senhor, aquela mulher vê o milagre acontecer. Ela procura Eliseu ali no Monte Carmelo, que ali é aquele monte da presença de Deus, e ali ela sai com seu coração regozijado. Ela sai feliz porque Deus atendeu a sua oração. O Senhor Deus, amados irmãos, nunca abandona aqueles que são seus. O nosso Deus nunca desiste de nós. Veja que essa mulher poderia muito bem ter desistido do seu filho, mas ela insiste. Leva o menino até o profeta e ali vê o milagre acontecer. Ela leva o menino até a presença de Deus, que é o que significa, o significado da palavra Monte Carmelo, é presença de Deus. Quais as aplicações que nós podemos tirar desta mulher, deste texto e da vida desta mulher para nós? A primeira aplicação vem do primeiro ponto que eu falei, que esta mulher era uma mulher de coração bom. Como você está? Como está o seu coração? Você tem sido um crente bondoso, que as pessoas olham para você e sentem prazer em estar do seu lado? Ou você é um crente arrogante, egoísta, individualista, que só pensa em você? Você estende a mão para as pessoas que estão à sua volta? Estamos vivendo uma época em que tantas pessoas estão precisando de um braço, de um ombro amigo, de uma mão para sustentar. Você tem feito isso? A segunda coisa é: como está a sua fé? Você é uma pessoa de visão? Você percebe os perigos espirituais que estão à sua volta? Você tem buscado a Deus quando está enfrentando dificuldades, quando precisa tomar determinadas decisões? Ou você tem enveredado por pecados, tomado atitudes erradas? E uma terceira aplicação: como você está em sua fé no que diz respeito à sua determinação de seguir a Cristo? Você tem seguido a Cristo com determinação? Ou você está pensando em desistir, em jogar tudo para o ar, em abandonar o Senhor? Ora, se abandonarmos o Senhor, para quem iremos recorrer? Se andar com Deus é difícil, sem Ele é pior ainda. A minha palavra então para você, minha irmã, meu irmão: seja bondoso, ame o seu próximo, tenha um coração bondoso, porque inclusive isto serve como testemunho da nossa fé em Cristo. Seja uma pessoa determinada, não desista da sua fé e, por fim, enxergue o que Deus tem para você. Tenha a visão espiritual. Mas uma última coisa que eu queria aqui então concluir a minha mensagem é dizer que esta mulher, ela, na verdade, representa a pessoa do próprio Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus bondoso, sempre pronto a nos socorrer. Provérbios capítulo 46, versículo 1 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na sua bondade, essa mulher tipifica a pessoa de Cristo, que foi bondoso, que foi amoroso. Esta mulher também tipifica a Cristo no que diz respeito à sua visão espiritual, como Cristo também tinha
que nunca perdeu o foco, sempre olhou para frente, sabia da sua missão, sabia do seu objetivo aqui na terra e não perdeu o foco. Foi tentado, mas não pecou em momento algum. Muitas vezes foi levado a abandonar o seu projeto para o qual ele veio aqui cumprir nessa terra, mas não desistiu. Uma outra coisa que mostra que essa mulher também parecia com a pessoa de Cristo é que Cristo foi determinante naquilo que ele veio fazer aqui. Ele perseverou. E graças ao nosso Senhor Jesus, fomos alcançados e fomos salvos. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Não abandone a sua fé, se apegue à pessoa de Cristo Jesus, a quem esta mulher sunamita aponta. Ela aponta para a pessoa de Cristo. O Deus bondoso, o Deus determinante, que foi até o final com seu projeto e graças a ele fomos salvos. Um Deus que sempre olhou para o Pai, conseguia perceber o mundo espiritual à sua volta, mas sempre esteve obediente ao Pai. Que Deus em Cristo muito te abençoe e fortaleça a tua fé. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Continua a nos fortalecer, continua a nos fazer crentes bons, que testemunha do Senhor Jesus para as pessoas, determinantes e, acima de tudo, que tem visão de Deus. Abençoa cada irmã que aqui está ouvindo essa mensagem, cada pessoa, cada irmão também. Abençoa a SAF, abençoa a Igreja do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo muito te abençoe.